mano com mais uma polêmica que a produção quer nos enfiar. E a polêmica agora, ela tem a ver com rebaixamento. Tá rolando um mata-mata que vocês estão fazendo nas redes sociais do De Sola, do Esporte Interativo. E lá a pergunta é qual rebaixamento você mais gostou de acompanhar, de assistir, de ver. Claro que a gente não vai fazer esse mano a mano aqui, mas o que a gente vai fazer aqui é também falando de rebaixamento. Mas qual foi mais surreal, assim, qual a gente nunca imaginou que ia acontecer? Pelos jogadores, pelo que aquele time vinha conquistando anteriormente, enfim, pela história daquela competição. Qual o rebaixamento mais surreal envolvendo aqui clubes do futebol brasileiro? Já vou informar que a gente tem, como alguns clubes caíram mais de uma vez, a gente começa botando esses clubes para duelarem, para ver qual é o pior deles. E aí depois a gente continua aqui com outros clubes que caíram uma vez só. E tem gente que caiu mais de duas, então está em mais de um chaveamento. Palmeiras de 2002 ou Palmeiras de 2012? Vitor Sérgio Rodrigues, qual dos dois rebaixamentos é mais surreal? Então, mais surreal é o Palmeiras de 2002, né? O rebaixamento do Palmeiras de 2002, inclusive, pode ser colocado aí como um dos que mais, o time era mais qualificado, né? Tinha grandes jogadores e acabou entrando numa espiral ali de se atrapalhar, de ficar, de começar muito mal e aí achar que ia reagir e acabou não reagindo. Então, para mim, o de 2012, o time era bem limitado, né? O time, ele tinha graves problemas, foi campeão da Copa do Brasil, mas o time tá claro ali que ele foi campeão da Copa do Brasil naquela empurrança do mata-mata, porque de fato o time era bem problemático do ponto de vista de qualidade. Aquela empurrança do mata-mata. Deixa eu só trazer uns nomes aqui, já que o Vitor Sérgio falou, né, dos dois times. Palmeiras de 2002 tinha o Marcos, goleiro. Tinha o Arce, por exemplo, que arrebentava, né, na lateral direita. E aí tinha outros caras que foram campeões. O Zinho, eu ia citar, mas outros caras, e até o Morbetti cita isso, né? Rubens Cardoso, Fabiano Heller, que depois foram vencer junto com o Internacional e ser campeões junto com o Inter. Tinha Nenê, tinha Dodô, Pedrinho, Wagner, que depois se transforma em Wagner Love. Então, assim, era um time que tinha boas peças. Palmeiras de 2012 tinha Maurício Ramos, tinha Valdívia, tinha Wesley, tinha Luan, atacante, tinha o Barcos. Mas ainda assim, nessa comparação, por mais que eu não achasse o Palmeiras de 2002 tão ruim, que acho que algumas peças ali eram interessantes, o de 2002 pra mim também era muito melhor. 3-0, Formiga, você também fica com o Palmeiras de 2002? Sim, 3-0, acho que em todos os critérios aqui, surpreendente, surreal, inesperado, acho que qualquer coisa aí, até porque assim, o Palmeiras de 2012 já tá na época de mata-mata e que você perceber e falar aí não vai dar. Aí esse negócio vai brigar lá embaixo. O de 2002 você ainda tinha um outro sistema de disputa e tal, que você falava, não, vai dar tempo, vai se recuperar, de repente belisca uma vaga e tal, mas não rolou. E era um time que tinha peças, né, importantes e um ciclo recentemente vencedor. De final de Mercosul, campeão de Libertadores, uma porrada de coisa, com o Luxemburgo no começo do ano, lembremos, com volta de esperança e não sei o que, e caiu. O Luxemburgo, muita gente coloca na conta esse rebaixamento aí pro Luxemburgo, mas tem que lembrar que o Luxemburgo, eram 26 rodadas, o Luxemburgo deixa o Palmeiras para ir pro Cruzeiro depois da segunda rodada, então... Você botar isso na conta do Luxemburgo, eu acho que é meio injusto. Não, mas não tá na conta dele, não. A expectativa do time, né? Que assim, o torcedor bota. Não, era um ano que tinha ele bota, e tal. É que tem muita gente que não gosta do Luxemburgo que bota. Eu acho um contrassenso você botar na conta, ele saiu, tinha 90% do campeonato para jogar ou mais. E esse Palmeiras de 2002... Tinha muito isso também, acho, nessa época, um pouco mais pra trás mais, né? Mas tinha isso muito, assim, e ainda tem um pouquinho de daqui a pouco vai voltar a ganhar, daqui a pouco vai conseguir se recuperar. Esse Palmeiras aí vence um jogo dos primeiros 12 do campeonato. Então, assim, realmente é uma campanha que já começa muito ruim. Então... Só pra corrigir, eram 25 rodadas, tá? Eu falei 26, mas em 2002 eram 25 rodadas. Muito bem. Então, o Palmeiras de 2002 aqui passa nessa. Agora vamos de dois Fluminenses. Fluminense de 97 ou Fluminense de 98? E aí, Formiga, com qual deles você fica? Cara, pra mim é fácil aí. Lembrando que podia ter o de 96 aí, né? O de 97, só que aí, enfim, teve toda a mudança. O de 97, ele tinha
um ano anterior caído, e aí teve a mudança depois, não aprendeu a lição, mas tipo assim, não surpreendeu tanta gente. O de 98, para mim, ele é mais surreal, porque você está disputando uma vaga com gente mais fraca, com 23 times, e você fica em 19º lugar. Então, assim, cai para a terceira divisão. Isso para mim é surreal, pô. É porque, na verdade, né, Formiga, o formato era diferente. Na verdade, o Fluminense cai num grupo de 6. Os 4 primeiros passavam de fase e os 2 últimos eram rebaixados. E aí foi o caso do Fluminense, né? O Fluminense que ele ficou em 19º no geral, né? No geral, ele ficou 19º no geral, que é tosco, né? Que não importa. É tosco e só ratifica o quão ruim era aquele Fluminense, mas na verdade ele não caiu por causa disso. Ele caiu porque no grupo que tinha Joinville, ABC, Paysandu, CRB e Juventus de São Paulo, ele ficou na 5ª colocação e caiu. Eu também voto no Fluminense de 98, porque o de 97 era muito claro, era muito evidente que o Fluminense ia passar aperto, porque ele cai em 96, é resgatado no estouro da champanhe lá do presidente junto com o Eurico, por conta lá daquelas gravações que acharam, do Godoy, do esquema do 1-0-0, o Godoy dizendo que dirigente do Atlético Paranaense, do Corinthians, dizendo que o Godoy era unha de cavalo, ou seja, não era que o Godoy estava envolvido, eram dirigentes reclamando da indicação do Godoy. Então, era toda aquela situação, aí não teve rebaixamento. Mas em 97, o time do Fluminense era tão ruim quanto o de 96. Cair já era meio que esperado. Agora, em 98, você vai para uma Série B de tiro curto e você não consegue, e o Fluminense foi rebaixado com mérito. Jogou 10 vezes e só ganhou 2. Ser rebaixado com mérito com é um demérito, importante. No caso. Não, mas é isso mesmo. Teve mérito para ser rebaixado, né? Que foi o que aconteceu, porque parecia que queria, porque... Mas mesmo assim eu acho surpreendente, o surreal, porque você tá num universo que na ocasião era raro um time do tamanho do Fluminense, com a torcida que tem o Fluminense, frequentar a 2ª divisão, né? Total, e acho que é bem isso que vocês trazem, assim, de... deveria ter aprendido a lição em 96, e fica muito claro que em 97 não aprendeu essa lição. Então ali parecia que o caminho estava traçado para tudo acontecer. Em 98 é muito surpreendente, e aí a nossa briga aqui, nossa discussão aqui é qual é a mais surreal, qual é a mais surpreendente. E aí a de 98, certamente, rebaixamento para a Série C é o meu voto também. Então, Fluminense de 98 passa. Agora vamos com 2 times do Botafogo. O rebaixamento de 2002 ou o rebaixamento de 2014? Vitor Sérgio, qual você vai? Já que a questão aqui é ser surreal, eu vou votar no de 2014, porque o de 2014, o time do Botafogo tinha várias deficiências, mas ele cai num momento em que o presidente afasta 4 jogadores que você pode questionar comportamento e tudo, mas eram provavelmente os 4 melhores jogadores da equipe, ou os 4 melhores referências técnicas da equipe. Então, e ainda fez isso falando assim, ó, pode me cobrar, se cair pode vir me cobrar. E é interessante, né, o presidente falar isso, porque ele ia sair do cargo no fim do ano. O que seria cobrar ele? O que seria cobrar se ele estava saindo? Né? Então ele afasta Emerson Sheik, Edilson, Júlio César e um zagueiro, quem é o Bolívar, pode ser? Bolívar. Ele afasta os 4. Eu não sei o Júlio César ali, mas pelo menos 3 jogadores que eram as maiores referências do time. Então, acho que o Júlio César também, né? Tecnicamente. César, acho que tecnicamente ali vai estar no coisa, mas enfim. Então por isso eu achei isso surreal. Você tá numa situação, por mais que os caras tenham algum comportamento, você afastar e dizer, pode me cobrar. Quero ver que tipo de cobrança puderam fazer. Verdade. Botafogo de 2002 ou de 2014, Bruno Formiga? Com qual você vai? Não, eu vou muito na linha do Vitor aí, além dessa questão do afastamento, você tinha uma crise financeira que já não era novidade, mas assim, em 2002 a parada era sem precedentes e também estava muito desenhado, que era um time com pouca estrutura técnica para conseguir salvar, tanto que ficou na lanterna. E a gente tá falando de 2014, e numa parada assim, pós-Seedorf, com vaga em Libertadores e tal, um ano que era para ser
massa, né, para o torcedor do Botafogo, virou uma tragédia. E ainda tendo muitos jogadores vencedores e bons no elenco. Eu acho que o elenco era bem melhor do que o de 2002. Bem melhor talvez seja exagero, mas era melhor. Não, eu acho que era melhor. Eu acho que isso... Acho que não tem muita discussão, na verdade, que era melhor o Sim. de 2014 do que o de 2002. Mas algumas peças que faziam esse elenco ser melhor foram afastadas, né? Que o Vitor Sérgio lembrou aí. Então o Botafogo de 2014 também passa pra mim nessa aqui. Agora a gente vai com 2 rebaixamentos do Grêmio. Do Grêmio de 1991 ou do Grêmio de 2004. Pode começar, Formiga. Qual você acha aqui que é mais surpreendente, mais surreal, mais bizarro? Cara, eu acho que são 2 bem bizarros, porque o Grêmio de 2004 é horroroso, né? O time é péssimo, mas eu fico com o de 91, porque assim, 8 anos antes o time tinha sido campeão do mundo, caiu com só 12 jogos e, assim, uma coisa muito impactante para o Rio Grande do Sul à época, né? Em 2004 você já tinha o precedente e uma parada assim, ficou em último, perdeu todos os jogos como visitante no retorno e já estava rebaixado com 3 rodadas de antecedência. Então, assim, de surpreendente não teve nada. Eu acho que essa é a questão, assim, só que, por outro lado, se a gente pega alguns nomes desse Grêmio rebaixado de 2004, ele tem, por exemplo, Felipe Melo, ele tem Michel Bastos, ele tem Cláudio Pitbull, que é um cara aqui no Sul que foi importante, né, que participou de conquistas importantes. Aí tinha Fábio Bili, Cabaló, enfim. Mas, assim, individualmente, tinham peças que em algum momento depois deram certo. Só que naquele time especificamente, esses caras não conseguiram jogar. Felipe Melo ainda era muito jovem, ainda sentia muita pressão. E eu achei interessante que olhando, assim, todas essas campanhas de rebaixamento aqui, basicamente, acho que quase todas têm trocas de treinadores, né? Várias trocas de treinadores. Esse Grêmio de 2004 também tem trocas de treinadores, foram 4 técnicos. Cláudio Duarte que cai junto com o time lá na reta final. Mas eu também fico com o de 91, e mais do que ter sido pra mim campeão 8 anos atrás do mundo, da Libertadores e tal, 1 ano antes, no Brasileiro de 90, o Grêmio fica na 3ª colocação. E aí basicamente não tem mudança no time, muda uma peça do último jogo de 90 pro primeiro de 91. E aí todo mundo, claro, tem uma expectativa, né? Afinal o time tinha ficado na 3ª colocação no ano anterior. E acaba sendo rebaixado em 91. E vai pra final da Copa do Brasil de 90. Parecido com aquele Palmeiras que a gente citou ali. Só que o Palmeiras é campeão, né, da Copa do Brasil e é rebaixado. O Grêmio vai pra final da Copa do Brasil de 90, aos trancos e barrancos, mas ainda assim é rebaixado. Então pra mim é mais surreal. Tava dando uma olhada nos jornais da época aqui, no 0 Hora e tal, e aí engraçado, né, dia 19 de maio de 91, se eu não me engano, o jogo do rebaixamento contra o Botafogo, né? Aí você tem, a gente nessa de que, os estádios eram cheios, né, futebol brasileiro, estádios lotados. Sabe quantas pessoas tinha no Caio Martins pra esse Botafogo e Grêmio? Quanto? 800 pessoas. O Caio Martins na época devia caber, já cabia pouco, né? Devia caber acho que 12 mil na época, mas 800 não é, né? Porra. Menos de 10% da capacidade do estádio. É pouco, muito pouco. Vitor Sérgio, você fica com qual aí? Grêmio de 91 ou Grêmio de 2004? Então, o Grêmio, como aqui é mais surreal, o Grêmio, na prática, ele é o primeiro grande clube, ou o primeiro clube do tamanho de torcida, de repercussão do Grêmio a ser rebaixado de fato, né? Porque antes você tinha aquele negócio de, tem clube que foi mal no estadual, aí entra na parte de baixo do brasileiro e tudo. Então você falava, ou o clube que ficava mal no ano anterior, mas aí você falava, vai ser rebaixado. Aí no ano seguinte o pessoal falava, não, a classificação do brasileiro dessa vez não é pelo brasileiro do ano anterior, é pela classificação do estadual. Então tinha uma série de gambiarras, uma série de gatilhos no futebol brasileiro que impediam de fato a gente saber quem foi rebaixado ou não. E acho que o Grêmio é o primeiro, assim, do clube desse tamanho que de fato cai e de fato joga a segunda divisão. Tudo bem que em 92, a segunda divisão, eles fizeram ali meio que também um apanhado. Fizeram um apanhado, tanto é que o Grêmio sobe na 9ª posição, né? Aí você vai dizer, mas subiu, como é que subiu em 9º? Não, subiu em 9º porque na ocasião, se eu não me engano, subiam 14. Então, né? Então era assim, eram umas coisas... Se você hoje reclama do regulamento do futebol brasileiro, saiba, já foi muito pior. Já foi muito pior. Então você tem esse contexto. Então, por isso que eu vou botar no de 91. O de 2004, o Grêmio em 2003, ele é 20º colocado.
20º em 24, perfeito? Que o campeonato de 2003 era aquele campeonato de pontos corridos que tinha 892 rodadas, que não acabava nunca. O Grêmio foi 20º em 24. E não mudou muito pro ano seguinte. No ano seguinte, o pessoal dizia, olha, o Grêmio tem que ver esse Grêmio aí. Tudo. Então você já estava ali meio que desenhando que ia dar ruim. Em 91 não era o caso. Muito bem, então 91 passa como o rebaixamento mais surreal do Grêmio nesse nosso confronto aqui. Agora temos 2 rebaixamentos do Vasco. Vai ter um mais pra frente ainda do Vasco, tá? Vasco de 2008 ou Vasco de 2013? Vitor Sérgio, você fica com qual deles? Qual é mais surreal aqui? Desses 2, né, primeiro? O de 2013 é o segundo ou é o terceiro? É o segundo, o terceiro é 15, né? Isso. O terceiro é 15. O 15 vai estar aqui na nossa disputa? Deixa eu dar uma olhada. Sim, vai estar, né? Vai. Tá mais pra frente contra o Corinthians. Então eu acho que o de 2008 é o mais... O de 13 é o do Roberto, né? O do Roberto Dinamite. O 2008 13... também. O 2008, o Roberto Dinamite assume no início do ano, tem a confusão. Ele assume na 9ª rodada, né? Ele assume na 9ª rodada. Até a 9ª era o Eurico, depois é o... E tem que ir pra justiça, né? Pra tirar o Eurico, a onda da... 2008 tem o Edmundo cogita aposentadoria, cara, eu acho que por ser o primeiro, eu vou votar no de 2008, porque é o primeiro, é o que tem mais nomes históricos, mas o de 2013 ele é bem surreal, porque o Vasco, um ano antes, o Vasco tava brigando para ser campeão da Libertadores, né? O Tite, por exemplo, ele disse numa entrevista ao Esporte Interativo que eles, no Corinthians, tinham a certeza que quem passasse daquele Corinthians e Vasco seria o campeão da Libertadores, né? Então, e um ano depois o time cai. Cara, eu vou botar, já que é surreal, eu vou botar no de 2013. Pronto, vou botar no de 2013. Sério? 2013? Mudei. Eita, agora eu me surpreendi. Vou botar no 2013. Porque é isso, um ano antes, esses caras... Um ano e meio antes estava disputando. Tava brigando tava de fato sonhando em ser campeão da Libertadores, né? Assim, eu entendo muito o argumento do Vitor, assim, mas esse time, inclusive, perdeu pouco, né? Comparado a... Ele só perdeu 16 jogos. Por exemplo, São Paulo, que foi nono naquele ano, também só perdeu 16. Só que é um time que empatou muito, né, e tal, e já tinha questão de crise financeira que estava acumulada. Eu vou muito na história de ser o primeiro e tem uma questão. Tem essa entrada de Roberto Dinamite que dá uma puta esperança pro time e tal, só que o estrago estava feito. Tinha o Edmundo no elenco e lembremos, aquele Vasco que foi para a semifinal da Copa do Brasil. E com o pênalti perdido do Edmundo acabou não... Então, assim, eu achei muito surreal. Teve a história lá do... cogita aposentadoria. Isso, aí teve lá o quase suicídio do torcedor do Vasco, aquela cena que é muito... Aquilo é muito surreal, aquela imagem me faz o voto ser em 2008. Assim, é uma bagunça. Eu confesso que eu tenho dúvidas aqui em quem eu voto, porque tá dividida a parada. Esse Vasco de 2013, vocês lembram do Vasco que fazia rodízio no gol e os 3 goleiros eram, assim, não tinha... Eram goleiros fracos para defender o Vasco. De 13, Michel né? Alves, Diogo Silva e Alessandro. Foi esse, exatamente. Ele, inclusive, um jogo crucial, um jogo com a Ponte Preta, que o Diogo Silva toma 2... Acho que é o Diogo Silva. Enfim, eu não vou dizer aqui porque eu não sei, eu tenho quase certeza, mas não vou cravar. O goleiro em questão nesse jogo com a Ponte, que era o confronto direto, ele falha nos 2 gols do Vasco. E eu me lembro que eu falava nos nossos programas e tudo, eu falei, cara, você lutar contra o rebaixamento sem um goleiro é um martírio. É um martírio, porque a bola vai no gol e entra. E era mais ou menos esse caso. Só que o de 2008 eu acho que tinha... Pra mim, não vou colocar o 2008 aqui como mais surreal, porque tinha o Alex Teixeira sendo revelado. Tinha o Felipe Coutinho com 16 anos, já vendido, a situação financeira do Vasco, já vendido para Inter de Milão, o Felipe Coutinho, e aí dizendo ali que queria jogar pelo Vasco e tal, queria conquistar. Vendido para não ser perdido de graça, né? Perfeito, tem que pontuar isso. O pessoal fala, o Eurico vendeu o Coutinho só por 10 milhões, na época foram 10 milhões de euros, eu não me engano. Isso. Mas, cara, se a fragilidade do Vasco, e aí por culpa também do Eurico, era tão grande naquele momento que se ele não vendesse pelo aquele valor que era o que a Inter quis pagar, perderia o jogador de graça, mais alguns meses na frente. Eu vou aqui com o de 2008 por isso, por essas peças e por começar o ano, na teoria, achando que vai mudar a sua história, que vai acabar com a era Eurico Miranda e que vai começar com o Roberto Dinamite fazendo história no clube e tudo mais.
E no fim das contas, o torcedor do Vasco se decepciona muito com o Roberto Dinamite também como dirigente, né? Ainda o tem, muitos deles, como grande ídolo no Vasco, mas muita gente se decepciona com o Dinamite como dirigente. Então eu vou ficar aqui com o Vasco de 2008, mas confesso que esse aqui é difícil, porque acho que o fato de estar na Libertadores no ano anterior, brigando bem, né? Com um time bem interessante. Eu acho que também. Cara, mas pesa assim, tem bastante. uma parada, viu, que a gente acabou falando pouco aí. Ser rebaixado a primeira vez com o maior ídolo da história do clube sendo presidente é muito surreal. E com o Edmundo e com o Romário, né? Com essa galera também fazendo parte importante aí disso. Agora a gente vai de Atlético. Aqui o Atlético ainda era Atlético Paranaense em 2011, contra o Atlético Mineiro em 2005. Você fica com qual, Vitor Sérgio Rodrigues? Com o Atlético em 2011 ou com o Atlético Mineiro em 2005? Cara, eu acho que mais surreal eu acho que é o do Furacão, cara. Porque o do Atlético Mineiro, ele vinha ali numa toada de campanhas frágeis, campanhas ruins. A do Furacão... Mas nessa, velho... É o Selegalo aí, viu? Nesse Atlético Mineiro aqui de 2005, a galera faz a comparação com a Selegalo de 94. Com algumas contratações ali, Evanilson, Fábio Júnior, Amaral... Rodrigo Fábio, se eu não me engano. Rodrigo Fabri, Luiz Mário, Fábio Baiano. Então, eu acho assim, me surpreendeu mais o Atlético com toda a estrutura, com tudo do jeito que é feito no Atlético e tudo com modo profissional do Atlético. Troca de técnico a todo momento, ganha o estadual, mas muita troca de técnico. Então eu acho. Quer dizer, ganha não, é vice-estadual, perdão, é vice-estadual. E aí várias trocas de técnico. Eu acho que achei mais espantoso o Atlético dentro do universo do Atlético, depois de já ter ido final de Libertadores e ser um clube saneado, um clube que sempre pensou desse modo assim, bem que se arriscou pouco. Eu achei bem surreal ele cair, mas enfim. Esse Atlético em 2011 que o Vess falou de muitas trocas de técnicos, foram 6 técnicos. Então assim, como eu falei lá no início, né? Se a gente olha os rebaixamentos, a maioria tem várias trocas de técnico. Eu vou aqui de Atlético Mineiro pela comparação com a Selegalo, por falarem sobre isso, né? O Atlético Mineiro ali fazendo várias contratações. Se tinha uma grande expectativa em relação a esse Atlético Mineiro em 2005. E assim como a Selegalo em 94, não ganhou absolutamente nada, mas pior nesse caso, porque foi rebaixado em 2005. Então aqui eu fico com o Atlético Mineiro. Formiga, você decide, ou o Atlético de 2011 ou o Atlético Mineiro de 2005. Cara, o Atlético Paranaense estava há 15 anos na Série A, né? E é muito estável e tudo, mas o Atlético foi o primeiro, no caso o Mineiro. E, bicho, com a Selegalo e você entrar mirando o título, eu acho isso muito surreal, muito impactante, né? Foi muito surpreendente, eu diria. Muito bem, então ficamos com a segunda Selegalo, com o Atlético Mineiro de 2005. Agora a gente vai colocar aqui outro rebaixamento do Vasco, porque foram 3, né? Então o rebaixamento do Vasco de 2015, ele vai brigar aqui com o Corinthians de 2007. Você vai de quem, Formiga? De qual time? Cara, assim, como já era o terceiro, não pode dizer que é surpreendente. E você vinha da Série B, naturalmente você já está enfraquecido, até em termos de moral e tal. O Corinthians, o time era fraco, era ruim. Mas tinha sido campeão brasileiro em 2005, era um rebaixamento inédito. Cara, é muito impactante isso. Um time do tamanho do Corinthians caindo daquele jeito, pra mim é muito surreal. Muito bem, pra você, Vitor Sérgio? Então, se fosse a pergunta, assim... Surpreendente, o do Vasco, ele não é surpreendente, mas ele é surreal. Primeiro, que é o primeiro bate-volta de um time... Por ser o terceiro? Oi? Por ser o terceiro? Não é por ser o terceiro não, mas é porque é o primeiro bate-volta de um time desse tamanho e também é surreal pela circunstância, pela demora que o Vasco teve de demitir o Celso Roth, que estava na cara que era para ser demitido. Então ele foi bem surreal. Mais o do Corinthians, porque o Corinthians foi uma quebra de paradigma, né? O pessoal falava, não, primeiro era lá atrás, time grande não cai, aí começou a cair. Aí tu falava, não, mas beleza, mas com a torcida que tem o Corinthians, não vai cair. Com o Pacaembu que tem o Corinthians, não vai cair. E caiu.
Então, acho que surreal, embora a bagunça que ficou no pós-MSI, né? Jogador bom indo embora, ficando garoto, queimando o Dentinho, quer dizer, o Dentinho nem deu pra salvar, mas queimando Lulinha, queimando outros jogadores, dava meio que na cara que era um risco, mas acho que é mais surreal do Corinthians. A gente falou aqui o do Vasco de 13, de ser 1 ano e meio praticamente depois, né, da Libertadores, esse Corinthians aqui também, né, porque o Corinthians tinha sido campeão brasileiro em 2005, né? Isso. Aí sim, com tudo isso da MSI e tal, mas 2 anos depois o Corinthians é rebaixado. Eu fico com o Corinthians de 2007 aqui também, e muito por todo esse barulho, assim. Eu acho que o Vasco aqui já não me surpreendia mais, pelo que o Vasco estava fazendo, pela campanha, pela forma que era gerido, enfim. Esse Corinthians de 2007, sim, me surpreende, acho muito surreal. Aliás, alguns jogadores aqui do Corinthians nunca mais conseguiram quase que pisar, né, no Corinthians, ter relação com o torcedor e tal. Tem um cara aqui que o que eu encontrava na Night, em Porto Alegre, quando esse cidadão jogava no Rio Grande do Sul, é uma barbaridade. Mesmo machucado, o cidadão tava lá sempre na Night junto. Internacional de 2016 ou Cruzeiro de 2019, Vitor Sérgio? Então, Esse aqui é um bom duelo pra mim. Já é um ótimo duelo, eu tenho dificuldade para votar, mas já que é surreal, né? É o do Cruzeiro, né? Porque se você for pegar o que eu falei, se você for falar o que eu falei antes, eu botava o Cruzeiro como o favorito a ser campeão brasileiro, ou um dos 4 favoritos, se eu não me engano, a ser campeão brasileiro. E aí você começa com uma série de situações, e aí depois a gente vê que tem roubo, tem dirigente fazendo coisa errada, tem jogador passando por cima de treinador, tem diretoria sendo covarde com o técnico. Então, cara, por essa... E aí, pra coroar, pra brindar negativamente isso aí, tem o áudio lá do Fala Zezé, do Thiago Neves, no dia que ele perde um pênalti dos mais dolorosos da história do Cruzeiro. Então, tipo assim, o Inter, o Inter sempre foi usado como exemplo de, o Internacional se consertou sem cair, lembra? O Inter, ele se salva do rebaixamento na última rodada do Brasileiro de 2002. A última rodada do Brasileiro de 2002 é Paysandu e Internacional em Belém, e o Inter se salva num Deus nos acuda danado, porque ganha do Paysandu fora de casa em Belém e se salva. E ali, todo mundo dizia, não, é bom para time grande cair, porque ele vai se consertar. O Inter se consertou sem cair. Ele não caiu e depois foi campeão do mundo, campeão sul-americano, campeão do Libertadores e por aí vai. E aí o Inter, depois de aprender a se consertar sem cair, caiu com deméritos, né? Em 2016. Mas o do Cruzeiro é surreal. Só porque você citou aqui todos os problemas administrativos que o Cruzeiro teve em 2019 e o Inter também, né? Tem vários problemas que aconteceram em 2016 na gestão, né? De justiça, implicado exatamente, juridicamente o seu Vitório Pífero. Com dirigentes sendo investigados, né? A gestão Vitório Pífero, e aí não só o presidente, mas muitas pessoas ao redor do presidente. Então o Inter também teve essa questão toda. Ô Formiga, eu quero que você vote antes nessa. Inter de 2016 ou Cruzeiro de 2019? Cara, apesar do Inter ter time pra mais, né? Acho que, se eu não me engano, até chegou a liderar o brasileiro naquele ano. Chegou. 4 rodadas, 3 e pouquinho. Mas, cara, o Cruzeiro é muito doido. Era a base bicampeã da Copa do Brasil, de fato apontado entre os 4 favoritos. Era Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, antes do campeonato do ano passado. E num campeonato de pontos corridos, onde, teoricamente, assim, elenco bom, com vencedor, tem tempo de se recuperar. Assim, falava, não, isso aí... vai passar. Até a última rodada você imaginava que dava. E não deu. Eu vou também no Cruzeiro de 2019, acho que muito por ser o atual bicampeão da Copa do Brasil, por ter um trabalho longo com o Mano Menezes, isso normalmente conta a favor das equipes. E nesse caso aqui contou contra. Mas o do Inter, eu achei também, de alguma forma, surpreendente, porque os últimos anos do Inter vinham sendo de entra como favorito e acaba na 7ª colocação. Entra como favorito e acaba na 7ª colocação. E aí, nesse ano, o Inter chega a virar líder do campeonato, só que depois tem uma queda bizarra, assim. E aí, troca os treinadores. O pessoal e aí, ficou com saudade da 7ª colocação. Exatamente. E aí, quando começa a trocar muito de técnico, Argel, Celso Roth, Falcão e Lisca, aí realmente
ficou ali meio na cara que o Inter ia cair, mas com várias peças bem, bem importantes. Então agora vamos seguir o nosso mata-mata, e aí a gente vai ter o Palmeiras de 2002 contra o Fluminense de 98. Você vai com o que aqui, ô Vitor Sérgio? Já que a gente já entrou em detalhes de todos, agora dá pra gente votar um pouco mais rapidamente. Eu acho que surreal mesmo é o Palmeiras de 2002. Pra você, Formiga, Palmeiras de 2002 ou Fluminense de 98? Rapaz, é briga grande, briga feia, mas como a gente não botou ninguém em saia justa ainda, assim, uma saia justa, que acho que essa é bem saia justa. Não, então eu vou botar Bota primeiro, Tainá, bota primeiro, Tainá. Não, agora já passou a bola, chapa. Aí agora eu já peguei, matei no peito e vou. Cara, meu irmão, são 3 quedas seguidas na prática, né? Porque você tem 96, caiu no campo. 97, cara, aí tu vai. Um grande cair para a segunda já é feio, mas esse gigante cair da segunda para a terceira é muito bizonho, é inacreditável quase. Eu vou no Fluminense. Ah, pois então, eu fiquei na dúvida aqui. É porque se a gente usar também esse argumento da Série C, aí o Fluminense vai ser o grande... Pode ser. O grande vencedor, que no caso é perdedor aqui nessa brincadeira. Eu vou... Não sei. Eu vou no Fluminense de 98, porque o rebaixamento pra Série C, ele é um rebaixamento bizarro. Principalmente porque o Fluminense tinha caído 2 anos antes, caído 1 ano antes, e ainda assim continuou errando. Então vou ficar com o Fluminense de 1998. Agora a gente vai com o Botafogo de 2014 ou com o Grêmio de 91. Você vai de quê, Formiga? Eu vou de Grêmio 91, cara, muita coisa. Muita coisa. Tá louco, impactante demais, assim. Até porque o Botafogo já era o segundo, apesar de, beleza, ter tido o Seedorf e não sei o quê, mas a saída do Seedorf gera um monte de problema. Tem a história dos 4 figuras afastados, tinha time pra mais e tudo, mas o Grêmio, repito, de 8 anos antes campeão do mundo, de 3º lugar no Brasileiro anterior. É muito doido aquele rebaixamento. Eu vou aqui de Grêmio de 91 também, por ter dito aqui todos os argumentos que eu usei lá pra votar no Grêmio de 91, um ano antes ter ido tão bem e no ano seguinte ter caído. O que você tá rindo? Não, já todos os argumentos que eu já usei, vou usar aqui. Não, Grêmio. Muito bom. É isso mesmo, pra ganhar tempo, a gente já tá com uma hora de programa aqui já. Vitor Sérgio, eu votaria no Botafogo. Eu votaria no Botafogo de 2014, que o Botafogo também é 3º colocado do brasileiro anterior, né? O brasileiro é de 13 e o Botafogo também é 3º. Acho que o presidente afastar os 4 melhores jogadores do time é de uma surrealidade, para não dizer outra coisa, mas beleza, passa o Grêmio. Pra ser educado, né, Vitor Sérgio? Pra ser educado. Tá. Vasco de 2008 ou o Atlético Mineiro de 2005, Vitor Sérgio? Começa uma também, a Tainá, hein? Mas a Tainá pode começar também, mas deixa eu ver, Vasco de 2008... É curioso que eu votei nos 2 outros, né? Então vou ter que dar uma pensada aqui. Por ter começado ali Embora o Eurico dissesse que não tinha nenhum risco, o Vasco começa 2008 com o pessoal olhando, olha, tem que tomar cuidado. O Eurico dizia que não, que com ele nunca ia cair, não sei o que, e caiu, né? Em 2015 cai na mão do Eurico. Mas eu acho que o fato lá de ter começado como favorito ao título, torcida muito coisa, e cair do Galo de 2005. Formiga, Vasco 2008 ou Atlético de 2005? É bom, cara, essa briga, porque, cara, eu acho a imagem lá do cara ameaçando se jogar da laje em São Januário, ela representa muito o desespero que foi, a esperança de ter o Dinamite, agora vai, agora não sei o quê. Cara, tipo assim... Era o Liverpool cair com o Gerrard sendo presidente do Liverpool, assim, como se fosse, entendeu? Pô, tá aí, eu me convenci. Vasco. Tá. Então eu vou ter que decidir de novo. Eu vou de Vasco de 2008, eu acho que pela o argumento do Formiga do Dinamite, mas aí eu vou acrescentar Edmundo, tinha o Alex Teixeira sendo revelado, tinha o Felipe Coutinho já vendido para Inter de Milão. Então aqui eu vou ficar com o Vasco em 2008. Vou começar a próxima, que é a Corinthians de 2007 contra Cruzeiro de 2019. E aí eu vou de Cruzeiro de 2019, pelo que a gente falou aqui de títulos. Acho que o do Corinthians, de alguma forma, pelo time... O time era fraco, né, do Corinthians em 2007. Então, pelo time,
dava mais pra gente pensar que o time poderia cair do que o do Cruzeiro, que eu realmente não imaginava. Formiga. Cruzeiro também, não imaginava, o time é muito forte, um ciclo muito vencedor, com a mesma base, mesma mudança, né? Não era o fato que o Corinthians de 2007 que cai, não tem nada a ver com o campeão brasileiro de 2005, então é isso. E aí, Vitor Sérgio, Cruzeiro de 2019 ou Corinthians de 7? Eu acho que como aqui é surrealidade, Alô, Vitor Sérgio. eu acho que por esse critério, eu acho que tem que ser o Cruzeiro de 2019, né? Uma história muito surreal, né? Tudo que envolve ali. A do Corinthians, você tinha mais ou menos ali Você estava indicado ali com aquele espólio da MSI que poderia dar confusão. O do Cruzeiro, você imaginava ali, tem que ver o negócio dos gastos aí, e depois a gente vem descobrindo e as coisas que acontecem no dia a dia, acho que são mais surreais que a do Corinthians. Então a gente tem a nossa semifinal com Fluminense de 98 contra Grêmio de 91, 2 tricolores, e Vasco de 2008 contra Cruzeiro de 2019. Fluminense de 98 ou Grêmio de 91, vou começar votando e vou no Fluminense de 98 por ser o rebaixamento para a Série C e por não ter aprendido incrivelmente a lição nos anos anteriores. Ô, Vitor Sérgio, você vai de quê? Eu acompanho você, né? 3 rebaixamentos em sequência, sendo um da Série B para a Série C, coisa inimaginável naquela época. Então vou com o Flu de 98. Formiga, você nos acompanha ou não? Acompanho, tá louco, tô bem acompanhado aí. Esse Fluminense, pelo amor de Deus, cara, meu Deus do céu, Série C. Cara, mesmo que seja no grupo, num recorte e tal, o nível de enfrentamento era outro. Dava mesmo aos trancos e barrancos para respirar e voltar. Mas não, os caras nem voltaram, eles caíram. É pior ainda. Não é nem que ficou na Série B, né? Que conseguiu descer mais um degrau ainda na história. Nossa Senhora. E o detalhe, só para acrescentar, tudo bem que já está a Groma, no campeonato seguinte, o Fluminense, que é na Série C de 99, o Fluminense, ele ganha 9 pontos na justiça, porque jogadores times colocaram jogadores irregulares e tudo. Se não fosse 3 desses pontos na fase de classificação, o Fluminense não teria se classificado para o mata-mata da Série C. Só para pontuar. Se não fossem esses 3 pontos, o Fluminense teria ficado na Série C pelo menos mais um ano. A gente poderia estar aqui discutindo, quem sabe, o brasileiro de 99. Só para colocar, eu não tô aqui. Não, na época não tinha rebaixamento. Na época a Série C era o último. Sim. Era o porão do futebol brasileiro. Mas só para pontuar, lógico que eu não tô aqui defendendo o jogador irregular. O jogador estava irregular, mas era questão ali de inscrição, ou seja, na prática do futebol ali, o Fluminense não conseguiu os pontos. Tava inscrito lá, ok, se aplica o que está no regulamento, então não há nenhum problema quanto isso. No campo, no que diz respeito ali na bola jogada, o Fluminense não conseguiu ponto para passar de fase na Série C. Muito bem, agora a gente tem a outra semifinal, que é do Vasco de 2008 contra o Cruzeiro de 2019. E Tainá, rapidinho, só lembrando aqui, cara, o que é mais surreal da história toda, assim, é que o Fluminense joga a Série C com um técnico campeão do mundo. Isso é uma loucura de um nível, um negócio assim... Carlos Alberto Parreira. Levemente surreal, não? Porra! Acho que a palavra usada aqui é boa. Vasco de 2008 ou Cruzeiro de 2019... vou começar com você, Vitor Sérgio. Como eu não votei no Vasco desde o início lá, eu por coerência eu voto no Cruzeiro, né? Essa surrealidade que foi o rebaixamento do Cruzeiro. Muito bem, eu vou de Cruzeiro também, já falei aqui, né? Bicampeonato Copa do Brasil, praticamente os mesmos jogadores, técnico com muito tempo e tal. Vou também de Cruzeiro de 2019. Quer dizer, eu vou de Cruzeiro de 2019. E você, ô Formiga? Também, vamos nessa. Cruzeiro de 2019 beira a loucura completa. A grande final é entre Fluminense em 1998 ou o rebaixamento do Cruzeiro em 2019. Começo votando no Cruzeiro de 2019. Formiga. Vai acabar. Porque o Cruzeiro 2019 é aquela parada assim do surreal. Fala, cara, você tem todas as ferramentas, tem elenco, tem peça, teve treinador de altíssimo nível o tempo inteiro, tinha time pior e você não conseguiu, assim, é muito louco. O Fluminense tem
ao seu favor, para a gente tirar um pouco desse surrealismo, o fato de ser um tiro curtíssimo, né? E de fato o time era 10 fraco. jogos. E de fato o time era fraco. Você está falando de 10 contra 38, né? Mais de 3 vezes mais. O Cruzeiro teve 3 vezes mais chance de se salvar e tinha, sei lá, 10 vezes mais time. E não rolou. Eu achei que o Formiga ia conseguir a gente deixar pro Vitor Sérgio decidir, mas não rolou. O Vitor Sérgio, Fluminense 98, o Cruzeiro de 19. O do Fluminense é bem surreal e com requintes de surrealidade, porque o primeiro jogo do Fluminense é Fluminense. Eu fui a esse jogo, pra você ver. Eu sempre já falei, né? Eu ia ao Maracanã, assim como quem não tinha nada pra fazer da vida, eu ia pro Maracanã. Eu fui a esse jogo. Fluminense e ABC foi num sábado ou num domingo, acho que foi sábado, 11 horas da manhã. Foi de manhã, e isso tô falando em 98, coisa que foi voltar, foi ser moda agora. Cara, só pra você ter uma ideia, a diretoria do Fluminense não imaginou que ia atrair público, tiveram que abrir os portões, porque não tinha ingresso pra vender. Então pra você ver, são várias coisas surreais. Fluminense cai empatando com esse ABC, se vencesse, não cairia. Então tem uma série de situações bem surreais, mas por tudo que eu falei aqui, eu voto também no Cruzeiro de 2019. Então, muito bem, o rebaixamento mais surreal pra gente aqui no Mano a Mano é o E com rebaixamento do direito Cruzeiro. da fábrica mundial de memes do áudio do Thiago Neves, que hoje até torcedor do Cruzeiro zoa com isso. Não, e Fala, você sabe... Zezé! Fala, Zezé! Fala, Zezé, bom dia, cara. Virou Você sabe música, que pô. Ah, é? Virou música? Tem, o Cauê que conhece aí, as músicas Fala Zezé, aí vira rap, não sei o que, é muito... Maravilhoso. Sabe que aqui no Sul, o Thiago Neves foi apresentado e um repórter... Fala, Thiago, beleza? Na apresentação. Todo mundo depois pegou no pé, né? Porque parecia muito o tal do Fala, Zezé, beleza? Coitado. Mas enfim, o Cruzeiro, então, de 2019 é o rebaixamento mais surreal. Se vocês tiverem mais dicas desses mata-matas que a gente faz nas nossas redes sociais e que depois a gente dá uma pequena transformada pra fazer aqui no nosso Mano a Mano, manda aí pra gente sugestões. Fechado? Beijo pra todo mundo e não nos xinguem, tá? Tchau. Valeu, tchau. Valeu.